Vamos lá. Então, cálculo. Cálculo é uma disciplina fantástica. É incrível. Incrível. Porque ela não foi criada a partir da curiosidade ou do desejo. Ela foi criada a partir da dúvida. Ela foi criada a partir dos problemas. Tá bom? Assim surgiu o cálculo. Tinha diversos problemas na humanidade. E em cima desses problemas, muitas pessoas começaram a trabalhar em cima desses problemas e foram surgindo soluções. Tá? Pasmem. Problemas onde não se tinha conteúdo matemático conhecido, suficiente para resolver os problemas. E pessoas que nunca se viram, nunca se falaram, ninguém tinha o WhatsApp de ninguém, conseguiram resolver o mesmo problema de formas distintas. E depois percebeu-se que o que cada um fez era exatamente a mesma coisa. Tá? E começou a se definir alguns conteúdos matemáticos super interessantes. Dentre eles, os conteúdos que a gente vai estar estudando aqui, temos limites, temos derivadas e temos integrais. Tá? Quando a gente quiser falar de aproximações muito perigosas, tipo, imagina a divisão 1 sobre x. Essa divisão não pode ser feita por zero, concorda? Não posso fazer 1 dividido por zero, essa divisão não está definida. Mas nada me impede de fazer a divisão de 1 sobre um número que está muito perto do zero. Não entende? Agora, saber o que acontece com essa divisão é a pergunta. Então, limites vai te explicar como entender isso. Tá? Um dos problemas em matemática é você saber o que é velocidade em um certo instante. Alguém sabe me dizer o que é velocidade? Variação do espaço pela variação do tempo. Alguém disse que velocidade é variação do espaço pela variação do tempo. Isso é velocidade? Isso é o quê? Velocidade média. Obrigado. Isso é velocidade média. Tá bom? Isso não é velocidade. Isso é velocidade média. Mas e se você estiver lá no seu Camaro, que deve ter vários aí fora, de repente você está lá na BR, no meio do BRT, e você não sabe mais se anda pelo BRT ou pela pista, né? Você está lá e você olha para o velocímetro, aparece um certo valor. O que é aquele valor? É velocidade instantânea. Mas isso aqui é velocidade média. Como se calcula, então, velocidade instantânea? Sabia que nunca ensinaram pra gente? Nunca ensinaram pra gente. E a gente quer isso. É isso que a gente quer. Porque, de fato, a velocidade média não nos interessa muito. O que nos interessa é a velocidade instantânea. E os nossos carros sabem calcular isso. O iate de vocês sabe calcular isso. Tá ok? Então, o nosso problema 1 é entender velocidade. Tá? Então, o nosso problema 1 é esse. É entender o que significa isso quando você olha para o velocímetro. Tá? Quando você olha para o velocímetro, afinal de contas, o que vocês me disseram aqui é um conceito de velocidade média. Velocidade média é a variação de espaço pela variação de tempo. Mas como eu calculo a variação do espaço? Fala para mim. Espaço final menos o espaço inicial. Se eu pegar o espaço final menos o espaço inicial, divido pelo tempo final menos o tempo inicial. Mas, por acaso, você vê o velocímetro fazendo essas contas em tempo real? Não, porque ele te dá a velocidade no instante. Instantaneamente, ele vai te fornecendo a velocidade. Tá? Então, significa que esse tempo é como se fosse um tempo só. Então, ele está muito perto um do outro. Então, o que ele está fazendo, na verdade, é fazer com que esse tempo final esteja muito perto desse tempo que é o tempo inicial.
Mas se você faz o tempo final muito perto do tempo inicial, você implica que você está fazendo que a variação do tempo está indo para zero. Mas se você está mandando a variação do tempo para zero, você está querendo fazer uma divisão bem estranha, querendo dividir por zero. Mas não é isso que a gente está fazendo. A gente só se aproxima disso. Tá? Então é daí que vai surgir a noção do que nós chamamos de velocidade instantânea. O que a gente trabalha não é velocidade média. O que nós queremos é velocidade instantânea. E é isso que nós vamos atrás. Tá? Então esse é o nosso primeiro problema. Segundo problema. Suponha que você tenha uma função quadrática. Para matar a saudade de vocês, f de x igual a x ao quadrado. Aí você diz, isso eu sei. Joga no meu peito que isso é uma parábola, fala comigo, né? Parábola, com cavidade para cima, o vértice está na origem, né? Vamos trabalhar então nessa coisinha aqui. Então, tá aqui essa coisinha, tá? Esse aqui é o x quadrado. Tá bom? Esse é o x quadrado. Só que eu quero fazer o seguinte. Eu quero olhar no ponto 1. Eu quero saber qual é a equação da reta tangente que passa por esse ponto. Isso que eu quero saber. Tá? Essa é a equação que eu quero saber. Quem é essa reta? Como que se determina a equação da reta tangente? Como que se determina a equação de uma reta? Eu preciso do quê? 2 pontos. 2 pontos. Esse aí vai ser o melhor aluno do Emerson. Eu preciso de 2 pontos. Só que eu só tenho 1 ponto. Aí você diz, ferrou. Ferrou porque agora eu sei que passa por aquele ponto, mas eu não sei por quais outros pontos passa. Entende a dificuldade? Então eu não tenho os 2 pontos. Esse é o problema. Eu não tenho esses 2 pontos. Eu não tenho esses 2 pontos, mas não quer dizer que eu não possa me aproximar deles, né? Então, uma ideia a ser feita é a seguinte. Tem esse ponto e tem esse ponto aqui, a origem, por exemplo. Tá? Vou passar uma reta aqui. Eu te pergunto, essa reta aqui, ela é uma reta tangente? Ela é o quê? Secante. Não serve. Ela é secante. Ela está perto de ser essa reta tangente? Não. Mas ela está passando por esse ponto aqui, concorda? É a única coisa comum. Então, não vou mexer com esse ponto. Vou mexer com esse. Eu vou movimentar isso. Eu vou andar para a direita. Tá? Quando eu fizer isso, eu vou estar bem aqui. Agora eu tenho esse outro pontinho aqui. Agora eu vou fazer isso aqui. E aí? Essa nova reta é tangente? Não. Ela é o quê? Secante. Certo? Mas ela está mais perto que a reta tangente que a outra? Sim ou não? Sim. Então parece que o segredo está em aproximar esses pontos. Certo? Então existe aqui, eu vou pegar um outro carinha aqui, esse pontinho aqui, e vou passar essa reta. Vai acontecer isso aqui. Eu te pergunto, já é a reta tangente? Não. Continua sendo reta secante, só que existe uma diferença aqui entre isso e o 1. Essa diferença é em x. É uma variação em x. Mas o que eu estou enxergando é que, à medida que eu mando essa variação de x para 0, eu estou chegando perto da reta tangente. Então, a impressão que dá é que as retas secantes elas estão se movimentando de tal forma que, em um determinado momento, ela pode se transformar em uma reta tangente.
Então, eu posso enxergar a tangente como um certo limite de secante. Então, quando esse ΔX tender a zero, talvez eu chegue nessa reta tangente. Eis aí o segredo. Tá? E é isso que a gente vai fazer. A gente vai aplicar esse limite aí. E a gente vai primeiro definir, claro, o que é limite. Tá bom? Então, esse é o nosso problema 2. Mas o problema 2 ele pode ser melhorado de uma forma assim espetacular, sabe? Porque a gente pode pegar, não essa função, a gente pode pegar a seguinte função. F de x igual a x² mais bx. Essa função. Tá? E eu vou te dizer que esse A é positivo, porque eu quero uma concavidade para cima, e eu vou dizer que esse B é negativo, porque eu quero que o ramo da parábola que toque no eixo y seja o ramo decrescente. Tá? Então, tem aqui a parábola, tá? E aqui está o plano cartesiano, e eu estou assumindo que o A é positivo e o B é negativo. Tá bom? Eu quero que você me diga quais as condições sobre B, para que aconteça o seguinte fenômeno. Que quando eu olhar para as raízes, tá? Quando eu olhar para as raízes, vão surgir aqui as retas tangentes. Tá? Que eu já vou saber determinar essa reta tangente porque eu já resolvi esse problema aqui. Tá? Esse problema é o problema da reta tangente. Esse problema aqui é um problema melhorado da reta tangente. Então, eu tenho aqui a reta tangente. Tá? Só que essas retas tangentes, elas vão se encontrar em algum ponto. E aqui vai formar um certo ângulo alfa. Tá bom? Eu quero que você me diga quanto tem que ser o valor de B para que esse alfa seja 90 graus. Esse também é um problema fantástico. Fantástico. Ele é equivalente ao problema da reta tangente, só que ele é com um detalhe a mais. Uma cerejazinha. Tá? Então, esse eu vou chamar de problema 3. Tá bom? Nosso problema 3 é para a gente resolver esse problema 3, futuramente. Vamos para o problema 4, que eu estou chamando aqui de 3. Esse lá era o 2b, então. Então, o problema 3 é, se a aceleração é constante, então a velocidade é isso. Tá? Certa vez alguém te apresentou isso no primeiro ano do ensino médio, não apresentou? Ou no 9º ano lá do ensino fundamental? Que a velocidade é igual velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. E assim, mas sendo a aceleração, se for constante, por que o espaço é isso? Por que a equação do espaço é S0 mais V0t mais a metade do AT²? Por que isso? Eu aposto que você resolveu mais de 50 questões disso aqui lá no primeiro ano. Você fez mais umas 30 no pré-vestibular. Deve ter resolvido alguma no Enem. E você em nenhum momento perguntou, mas por que essa fórmula? Você só aceitou, né? Ah, alguém deu aí, deve estar certo. Não. Não é assim aqui não. Tá? Aqui você tem que explicar o porquê essa fórmula. E esse vai ser um dos intuitos do nosso curso. Ele tem que explicar de onde que surgem essas fórmulas. Do nada, assim? Tá? Existe uma relação entre essa fórmula e essa. Uma relação direta. E quem vai nos explicar isso é a derivada. Que a gente vai chamar de taxa de variação. Tá bom? A gente vai conseguir compreender que existe uma relação direta entre espaço e velocidade. A taxa de variação de alguém aí. A gente vai conseguir perceber que existe uma relação direta entre velocidade e aceleração. Alguém é derivada de alguém. Tá bom? A gente vai enxergar esses conceitos direitinho. E não são complexos, são bem simples. Tá? Próximo problema. Ah, esse problema é lindo. Problema 4. O problema 4, ele
ele surge a partir do seguinte problema. Quer ver como você se empolga? Vamos lá. Como se calcula a área do quadrado? Oi? Lado vezes lado. Área do retângulo. Base vezes altura. Área do triângulo. Base vezes altura sobre 2. Área do triângulo equilátero. Não lembro? Eu acho que deve ser L quadrado raiz de 3 sobre 4. Bate? É isso? Acho que é isso. Se não for, use o teorema de Pitágoras que tu acha. Deve ser isso. É isso, né? Não lembro. Deve ser isso. Área do hexágono. Área do hexágono regular. Vai. Só você dizer assim, professor, se eu não disse agora a área do triângulo equilátero, multiplica por 6, você acha a área do hexágono. E está resolvido o problema, certo? A área do trapézio. Área do trapézio. Base maior, mais a base menor, vezes a altura, dividido por 2. A gente sabe essas paradas, é com a gente. Pode perguntar, manda outra. Área da circunferência. Oi? πr quadrado. Essa é a melhor de todas. Sabe por que essa é a melhor de todas? Porque se você me perguntar qualquer uma das outras áreas, todas, agora eu sei te explicar. Eu aposto que você também sabe. Mas essa aqui, o porquê que é πr quadrado, você não sabe. Diga. Você sabe? Rapaz, o homem sabe. Diga. Perfeito. Perfeito. Qual é seu nome, lindo? Vem cá. Não, vem aqui no microfone. Nazareno? Qual é o curso, Nazareno? Engenharia da computação. Perfeito. Nazareno foi muito preciso. Muito preciso. Ele acabou de utilizar um método da exaustão estudado por Arquimedes. Alguns dias atrás aí. Tá? Alguns dias atrás. É exatamente isso. Em geral, a gente não consegue explicar o porquê disso. Quaisquer áreas que envolvam coisas encurvadas, que não tenha segmentos de reta, é um complicador horrível. Horrível. E aí que surge o nosso problema. O nosso problema é o seguinte, se por acaso você tem aqui o gráfico de uma função, e eu vou limitar aqui de um certo A até um certo B, eu pergunto para você, quanto é essa área? Essa é a pergunta. Quando a gente vem da matemática básica, a gente não tem ferramenta nenhuma para resolver isso. Nenhuma nos ajuda. Nenhuma mesmo. A não ser a ideia do Nazareno, que é o método da exaustão. E é justamente esse método que resolve o problema. Como é que se faz? Bem, isso aqui não é um retângulo, concorda? Não é um retângulo isso. Mas pode ser aproximado por um retângulo. Porque tu podes pensar o seguinte, tu podes pegar aqui um retângulo, tu pega aqui um outro retângulo, e tu pega aqui mais um retângulo, e mais um, e mais um, e mais um, e esse outro retângulo. Aí você soma a área de todos esses retângulos. Eu te pergunto, vai dar área? Não. Mas e se eu diminuir o retângulo? Não vou diminuir o erro?
Vou ou não vou? Vou diminuir o erro. Olha aqui, por exemplo, esse aqui, se eu dividir esse retângulo no meio, esse retângulo pegaria lá em cima agora. Aquele pedacinho lá em cima já está sendo... Diminuir o erro. Eu posso pegar esse carinha aqui, mais lá em cima. Então, eu diminuo o erro. Posso pegar mais aqui em cima. Então, eu vou diminuindo o erro. Ou seja, quanto maior o número de retângulos, melhor é a minha aproximação. Então, aqui vai surgir o que nós chamamos de soma de Riemann. Tá? E o Riemann definiu de uma forma assim esplêndida como calcular essa área, que a gente vai escrever simplesmente como sendo esse símbolo. Isso é essa área. É a integral desses dois limites dessa função. Tá bom? A gente vai definir isso com bastante calma. Tá? Isso é mais simples do que você imagina. Muito mais simples mesmo. Tá bom? Então, muito bem, esse é um dos problemas também que assombraram um tempo aí a história da humanidade. E temos um outro problema assim fantástico. Fantástico mesmo. Esse problema fantástico, quem vem aqui pela perimetral? Quando vem para a universidade, quem vem pela perimetral? Os que não vêm pela perimetral deveriam experimentar vir pela perimetral. A perimetral é muito bonita, gente. Vem pela perimetral. Né? Para quem já vem pela perimetral, a sua viagem pela perimetral não será mais a mesma. Depois que eu falar o que eu vou falar agora. Certo dia eu estava indo pela perimetral, sentado no ônibus. Não lembro agora se era o Tamoios ou se era o Alcino Cacela. Porque se for o Curuçambá, não dá para olhar para fora, né? Não tem para onde olhar. É gente para todo canto. Então, eu estava dentro de um desses ônibus, e ao passar pela frente da UFRA, eu contemplei aquela obra de arte maravilhosa. Do que você acha que eu estou falando? Oi? Aquela caixa d'água belíssima que tem na frente da UFRA. Tem uma caixa d'água muito bonita ali na frente da UFRA. Então eu fiquei olhando para aquela caixa d'água e disse assim, aquela caixa d'água e o projeto Newton, nossa, vem para a prova. Vem para a prova. Avisei os meus alunos e disse, passem pela perimetral, que a prova de vocês está lá. Né? Avisei eles não acreditaram. Não acreditaram, estava na prova, se ferraram. É por isso que acabam não passando, mas não acreditam nessas palavras. Então, eu olhei para aquela caixa d'água e vi o quão belo ela é. Observa. Ela é mais ou menos assim. Ela tem mais ou menos esse formato, assim. Já viram essa caixa? Tem mais ou menos esse formato, a caixa d'água. Eu olhei para a caixa d'água e disse, dá uma questão belíssima. Nossa, vai estar na prova. Aí eu fiquei assim, mas como que eu vou jogar isso na prova? Peraí. Aí eu fiquei imaginando. Aí eu pensei assim, olha, isso aqui parece o gráfico de uma função. Então eu vou fazer o seguinte. Aí eu fiz o seguinte. Tracei o plano cartesiano. Modelei uma função que fizesse um gráfico mais ou menos assim. Né? Já tenho o gráfico mais ou menos assim. Agora, como é que eu faço para construir essa caixa, né? Alguém fez isso uma vez, eu fiquei assim, aí se eu pegar isso e rotacionar em torno do eixo Y, vai ficar tão bonito. Aí eu mandei o computador rotacionar. Aí ele rotacionou bonitinho. Aí ele fez a rotação. Aí surgiu para cá. Pronto. Está aí a caixa pronta. Né? Aí eu me perguntei assim, agora o que é que eu cobro disso? Eu posso cobrar qual é o volume que cabe aqui dentro. Isso é uma pergunta boba. Né? É uma integral bonitinha. Outra coisa que eu poderia cobrar é, essa caixa um dia vai ser pintada? Qual é a área dela?
Então, dá para cobrar a área da casca dessa caixa, né? Coisa linda. Aí eu fiquei imaginando assim, se a gente ficar jogando água aí dentro, você concorda que aqui no início a água vai subir muito rápido? E que depois de um tempo a água vai subir mais devagar? Porque é uma área muito grande? Mas sendo a vazão constante, a água vai subindo mais devagar porque é maior a área, concorda? Então eu pensei assim, ó, se eu disser com que velocidade a água está subindo, vocês têm que me responder com que velocidade o raio está aumentando. Ah, já tenho 3 questões aí de um desenho só. Aí eu nunca imaginei que passear pela perimetral seria tão assim produtivo. Então eu fiz a questão assim mesmo, com esses 3 itens. E incrível, incrível. Aí quem nunca passou pela perimetral hoje já vai querer ir pela perimetral, só para ver a caixa, né? Então foi isso que eu fiz. Tá aí a caixa. Olha lá a caixa, quem nunca viu? Observa lá, tá lá a caixa. Uma belíssima caixa, né? Dá para fazer, né? Algum engenheiro teve a ideia de fazer a caixa. E o Raimundo passou lá e viu. E veio para a prova. Foi inevitável, foi assim. Foi uma conexão assim, à primeira vista. Fiquei, é ela. Então, tendo apresentado já os nossos problemas, esses são os nossos problemas. Se vocês fossem os meus alunos, eu ia dizer que já tem 3 questões da prova para vocês, em alguma prova, né? Em alguma prova. Mas como vocês são os alunos do Emerson, talvez vocês tenham mais mais questões na prova. Então, as dicas foram dadas, tá? Então vamos definir agora os conteúdos e os conceitos do que nós vamos precisar de agora em diante. Bem, em cálculo, o que você acha que é a nossa ferramenta inicial? Qual é o nosso objeto inicial que a gente estuda? São o quê? As funções. As funções. Estamos falando de cálculo 1. Então a gente está falando de funções que vão de R em R. Funções de uma variável real, que assume imagem real. É isso que nos interessa, tá? Então você vai ter uma f que sai de A e vai para B, tá bom? No conjunto A existem os elementos que eu chamo de x. Você faz uma certa conta que é descrito pela função f, e essa conta me exibe um elemento que está lá no conjunto B, tá bom? Para isso, de fato, ser uma função, essa conta sempre tem que ser possível, tá? E o resultado que me der aqui tem que estar aqui dentro. Ou seja, todos os caras daqui têm que estar relacionados com alguém de lá, tá? E só um alguém. Esse cara só pode ir em um de lá, não pode ir em 2. Os de lá podem receber outros daqui, não tem problema. Mas a ida tem que ser um apenas, tá? Então, esse conjunto A é chamado de domínio da função. Esse é o domínio da função. O conjunto B é chamado de contradomínio. Só que, dentro do conjunto B, pode existir um subconjunto dos elementos que são alcançados, tá? Tipo os elementos Y, tá bom? E esse conjunto é o conjunto imagem. O conjunto imagem é o seguinte, a gente vai simbolizar como sendo IM de F. Quem são os elementos do conjunto imagem? São os elementos Y que estão no conjunto B, tal que existe x que está no conjunto A, tal que o f de x dá o y. Tá bom? Essa aqui é a linguagem matemática do que é o conjunto imagem. Tá? Só repetindo a linguagem, o conjunto imagem são elementos que estão lá no conjunto B, e qual é a condição sobre esses elementos? Tem que existir elementos no A, tal que esses elementos de A são levados nesses elementos de B. Isso é o conjunto imagem. O conjunto imagem não precisa ser todo
o contradomínio, tá? Eu acho que na maioria das vezes vai depender muito do contexto, tá bom? Você precisa enxergar quem seria o conjunto imagem e o domínio. Muito bem. Então, uma representação geométrica seria essa, tá? O conjunto domínio é o conjunto de partida, o conjunto de chegada é o contradomínio e onde se chega é a imagem, tá bom? Muito bem. Gráfico de uma função. Para falar de gráfico, você precisa primeiro lembrar o que é produto cartesiano. Produto cartesiano é o seguinte, suponha que você tenha os conjuntos A e B. O produto cartesiano de A com B são os pares ordenados x, y, tal que o x está em A e o y está em B. Tá bom? Isso que é o produto cartesiano. Sempre o primeiro elemento é quem está em primeiro aqui. O segundo elemento é quem está em segundo. Tá? Esse é o produto cartesiano. Se você está no plano cartesiano, e eu te digo que o conjunto A é esse intervalo, suponha esse aqui é o conjunto B, esse intervalo, e o conjunto A é este outro intervalo, esse aqui, então o produto cartesiano de A com B vai dar exatamente esse retângulo aqui. Tá bom? Esse será aí o produto cartesiano de A com B, tá? Mas não é esse retângulo que a gente quer. O que nós queremos é o seguinte. Aqui dentro vai existir um subconjunto bem interessante. Um subconjunto assim. Esse subconjunto, ele é o gráfico de uma função. Tá? O gráfico de uma função é o seguinte. Ele é um subconjunto do produto cartesiano. O gráfico eu vou simbolizar dessa forma. O gráfico da função f vai ser os pontos x, y, tais que o x está em A e o y é um f de x. Tá bom? Então, ele é um subconjunto do produto cartesiano. Ele está contido no A cartesiano B. Tá bom? Então, ele é uma coisa assim. Ó. É uma linha assim. Tá? Não pode ser, por exemplo, não pode ser algo assim. Tá? Por que não pode ser algo assim? Porque se eu passo uma linha vertical aqui, essa linha vertical toca em mais de um ponto. Só pode tocar uma única vez. Tá ok? Que é a definição de função. Então não pode ocorrer isso. Tem que ocorrer sempre um toque só. Tá? Um toque ou nenhum toque. Tá bom? Então isso que é gráfico de uma função. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Não? Geometricamente, se você olha para o plano cartesiano, aquela parte lá no eixo y é a imagem e no eixo x é o domínio, tá? O teste da reta vertical, se você quer saber se algo é o gráfico de uma função, basta você passar retas verticais. Tem que tocar no máximo uma vez. Se tocar mais de uma vez, não é gráfico de uma função. Me dá uma curva que você conhece aí que não é gráfico de uma função. Círculo. Se você falar circunferência, quando você passa retas verticais, na hora que tocar, vai ser tangente, tocou um ponto só. Mas quando você movimenta um pouquinho mais, sempre vai tocar em dois pontos, certo? Então não pode ser gráfico de uma função real, de variável real, com imagem real. Tá? Outro exemplo. Outro exemplo? Uma parábola deitada, não pode ser.
Elipse, não pode ser. Uma espiral também, não pode ser. Tá bom? Não pode ser gráficos de função da forma como está definido as funções. Tá bom? Muito bem. Então, vamos fazer conta agora. Né? Então, nosso exemplo 1, determine o domínio dessa função lá. Projeta lá para a gente, por favor. Exemplo 1. F de x igual a k sobre x² menos 9, x menos 2 ao quadrado. Qual é o domínio dessa função? Denominador diferente de zero. O que mais? Mas escreve para mim o domínio. Como seria? Todos os reais menos o zero. Vamos ver. Será se o zero não pode ser utilizado aqui? Posso colocar zero aqui? Posso ou não? Posso. Vai dar menos 9. Posso colocar zero aqui? Posso, vai dar menos 2. Então não é problema o zero. Entendeu? Quer um domínio? O denominador todo tem que ser diferente de zero. Tá. Quem é que eu tenho que tirar, então? E quem é que vai sair, então? Você concorda que isso aqui embaixo não pode dar zero, certo? Se isso não pode dar zero, então eu vou descobrir primeiro onde que isso dá zero. Tá bom? Vamos lá. Então, x² menos 9, x menos 2 ao quadrado, eu vou verificar onde que isso dá zero. Quando que o produto dá zero? Quando um dos fatores é zero. Vamos pegar o primeiro. Ó. Para isso ser zero, quanto tem que ser o x? 3 e menos 3. Agora o outro. Quando que x menos 2 ao quadrado dá zero? Quando? Quando x é 2. Pronto. Já sei onde o denominador dá zero. Quem é o domínio agora? Quem é? Fala. Todos os reais tem que tirar o 3, o menos 3 e o 2. Entenderam? Então, o domínio dessa função, o domínio da função f é os reais menos o menos 3, o 2 e o 3. Esse é o domínio. Tá bom? Vocês têm que saber escrever isso. Tá? O que vocês falaram no início está certo. Vocês falaram assim, o domínio dessa função é todos os reais menos os caras que anulam isso aqui. Tá, mas imagina, eu estou querendo saber quem são os caras. Aí você diz, os caras que anulam. Sim, e quem são? Você tem que me dizer quem são, entendeu? Então tem que fazer a conta para mim, você tem que me dizer, tá? Muito bem. Vamos para o exemplo 2. Tudo bem aí nesse exemplo, pessoal? Deu para acompanhar? Tá? Exemplo 2. Projeta lá, por favor. Exemplo 2. Ah, essa função é bonitinha. É logaritmo de 5 menos x dividido pela raiz de x² menos 16. Qual é o domínio dessa função? Oi? Maior que 4 e menor que menos 4. E? Não pode ser negativo. Tem certeza?
Pergunta ou resposta, isso aí? Então responde de novo. Menos esse intervalo de menos 4 mais 4, é isso? Não. Eu tenho que tirar o 4 e o menos 4. Por quê? Vai dar 0 lá embaixo, certo? Mas eu tenho que tirar mais que isso. O logaritmo não pode ser negativo. Ótimo. Continua. Ele tem uma voz tão bonita e poderia vir no microfone, né? É. Vem logo aqui, cara. Vamos lá. 5 menos x não pode ser um número negativo. Então tem que ser o quê? Maior que 0. Pode ser 0? Vou jogar esse giz em vocês. Não existe logaritmo de 0. Certo? Logaritmo está definido para números positivos. Tá? Então 5 menos x tem que ser maior que 0. Não é isso? Então, 5 menos x tem que ser uma coisa maior que 0. Esse é o primeiro passo. Isso não resolve. É só um passo. Continua para a gente. O que, rapaz? Obrigado. 5 tem que ser maior que x. Primeira condição. O 5 tem que ser maior que x. Qual é a segunda condição? Isso aqui, o que é que tem que ter? O que é que tem? Então, o que é que tem que ser? Pensa comigo. Perfeito. Perfeito. Mas vamos falar de uma forma mais fácil de entender. Se não pode ser negativo e não pode ser 0, o que é que tem que ser? Exato. Tem que ser positivo. Então, olha, nós temos que ter x² menos 16 como sendo uma coisa positiva. Todos conseguiram acompanhar? Tá? Por quê? Como está no denominador, não pode ser 0. Tá? Como está dentro da raiz, não pode ser negativo. Tá bom? Então, o que está dentro da raiz tem que ser uma coisa positiva. Tá? Mas isso aqui é bem conhecido, é uma parábola. Tá bom? Vamos só lembrar o gráfico disso? Uma parábola de concavidade para cima, que passa pelo menos 16, certo? Então, a raiz é 4 e menos 4. Tá bom? Então, olha lá, entre menos 4 e 4, a imagem é negativa, concorda? Então, não serve essa parte. Depois do 4, a imagem é positiva. Antes do menos 4, a imagem é positiva. Foi isso que ele disse para a gente. A gente precisa que o x tenha módulo maior do que 4. Ok? Ou seja, tem que ser depois do 4 ou antes do menos 4. É isso que a gente quer. Então, vamos escrever isso. Vamos lá. Então, o que é que eu preciso? Esse cara, vou olhar para a parte do logaritmo aqui. Ó. A parte do logaritmo, 5 menos x. O que é que eu tenho? Ele tem que ser menor que 5, né? Então, vou colocar aqui o 5 bem aqui aberto. Tá? Tem que ser menor que 5, então tudo que tiver antes do 5 serve. Tá bom? Agora o outro, essa raiz. Raiz de x² menos 16. x² menos 16. O que a gente vai pegar?
Menos 4 e 4. Vou colocar aqui o menos 4. Vou pegar aqui o 4. O que é que eu sei? Que depois do 4 serve. Está positivo. Antes do menos 4 também serve. Nota que no menos 4 não serve. No 4 também não serve, porque dá 0. No 5 também não serve, porque dá 0. Não existe logaritmo de 0. Tá? Agora, eu preciso fazer o que com essas duas coisas? Fazer a interseção. Interseção das duas coisas. Tá? Então, vou pegar aqui. Aqui vai surgir o domínio da função g, que é a interseção dos domínios. Tá? Faço a interseção aqui. Isso aqui está dando no menos 4. Vou pegar aqui o 4. Vou pegar aqui o 5. Tá? Olha, aqui é o 5, aqui é o 4. Do 5 para lá, serve? Não, porque só está aqui, mas não está aqui. Entende? Não serve. Entre 4 e 5, serve? Serve. Serve o 4? Serve o 5? Não, só entre eles. Entre menos 4 e 4, serve? Não, porque não serve aqui. Antes do menos 4, serve. E no menos 4? Não serve. Agora, como eu escrevo isso de forma matemática? Como é que é em forma de intervalo? Como vai ficar? Diz para mim. De menos infinito até quanto? Até menos 4, o quê? Aberto. O que mais? União, aberto no 4, até o 5, aberto. Beleza? Deu para entender? Parem de ser fofoqueiros. Essa questão vai estar na prova da turma da manhã. Só que eles não sabem. Claro que não vai ser essa está fácil. Vai estar melhorzinha. Tudo bem? Deu para entender como é que faz? Tá? Já tinham feito questão assim de domínio? Bonitinha? Já. Muito bem. Muito bem. Tá? Vamos lá. Próxima. Continuando, a gente fala de funções polinomiais. Esse slide aí é só para você entender que as funções elas não precisam parar em grau 1, 2, 3, 4. Não, vai existir graus muito mais altos. Tá? Sempre vai depender do contexto. E você pode fazer quocientes dessas funções. Aí vão surgir outras funções. Vai surgir função racional, função potência, um monte de função. Tá bom? Função afim. É a função que vocês já conhecem, só para a gente revisar rapidamente. Função afim. Como é que é? É uma função que vai de R em R, tá? Que ela pega um x real e leva num f de x, que é ax mais b. Esse a é chamado de quê? De coeficiente angular, tá? É ele que diz se a função é crescente ou decrescente. Se o a é positivo, crescente. Se o a é negativo, decrescente. O b é o coeficiente linear. Tá? Então, o b é o coeficiente linear. Ele que diz onde a função, o gráfico da função, toca o eixo y. Tá bom? E se por acaso você fizer f de x igual a 0, o que é que você quer fazer? Se você faz isso, quando você quer resolver esse tipo de equação, é para quê? Para achar quem? A raiz da função. Tá? Mas a sua função é axb. Então, ax mais b igual a 0. Passo b para lá, vai ficar ax igual a menos b, e passo a dividindo, vai ficar x igual a menos b sobre a. Essa é a raiz da função, menos b sobre a. Tá bom? O gráfico da função afim é uma reta, tá? É uma reta que passa pelo eixo y no valor b.
Função quadrática. Percebe o quão importante é você estudar a função afim lá no primeiro ano do ensino médio? A gente já acabou de ver em 3 minutos. A gente não viu mais nada dela aqui, tá? De agora em diante a gente só cobra ela, tá bom? Já é para você saber que o gráfico é uma reta, construir o gráfico, fazer composição de funções, isso tudo você já tem que conseguir fazer, tá? Por isso que você já vem treinado com essas coisas de lá, tá bom? A gente só revisa aqui para a gente dar o pontapé inicial. A função quadrática é uma função que vai de R em R, que pega um valor real x e leva em um f de x, que é ax² mais bx mais c. Tá ok? Aqui eu só esqueci de mencionar que esse a ele tem que ser diferente de 0, tá? Então aqui a, b e c são números reais, da mesma forma aqui que a e b são números reais, tá? E esse a também é diferente de 0. Esse a é o fator determinante para saber se a função tem concavidade para cima ou para baixo. O b é o fator que diz se o gráfico, se o ramo da parábola é o ramo decrescente ou o ramo crescente que toca o eixo y. E o c diz onde toca no eixo. Tá? Ele dá exatamente o ponto. Tá bom? E as raízes você pode calcular de diversas formas. Tem soma e produto, tem fórmula de Bhaskara, tem chute, né? Um monte de forma de você achar as raízes. Vamos para o ponto que nos interessa, que é o quociente de Newton. Tá? Esse é o nosso primeiro contato com o cálculo. Essa também é a segunda questão da prova do pessoal da manhã, tá? É o quociente do Newton, mas não essas duas aí que estão muito bonitinhas. Olha só, eu quero fazer esse quociente, onde esse h é diferente de 0 e a função, essa função quadrática, é f de x igual a x² mais bx, e a outra é f de x igual a ax mais b. Tá bom? Quero fazer esse quociente. Tá? O que seria f de x mais h? Quem sabe me dizer? O que é f de x mais h? Como é que faz essa conta? F de x mais h. Vamos fazer mais simples. O que é f de 2? É colocar o 2 no lugar do x, certo? E se for f de x mais h? É colocar o x mais h no lugar do x. Tá bom? Isso tem que fazer, tá? Muito bem. Então, vamos fazer aqui. A f é aquela primeira função lá, tá? O x ao quadrado, só que agora não é x mais h. Então vai ficar x mais h ao quadrado. Tudo bem? Mais b vezes o x, só que agora não é x, agora é x mais h. Tá ok? Isso aqui é só isso. Tá bom? Menos a função f. Quem é a função f? ax² bx². Está positivo, só que tem um sinal de menos na frente. Vai ficar menos bx. Tá bom? Isso tudo dividido por h. Tá? Agora você desenvolve esse quadrado aqui. Ok? Fica ax² mais 2xh mais h², mais, vou desenvolver aqui, bx mais
BH menos AX quadrado menos BX. Isso tudo dividido por H. Tá? Agora eu vou distribuir essa multiplicação aqui. Tá bom? A vezes x quadrado, que vai ficar AX quadrado. Tá ok? Aqui está 2xH, vai ficar 2xAH. Mais 2xAH. Aqui está só h quadrado, vai ficar AH quadrado. AH quadrado. Tá bom? Aí sai o parênteses. Tudo bem? Só distribuir o A. Tá? Agora, dá para cortar alguma coisa aí? Dá, né? Ó, AX quadrado dá o BX. Tá bom? E tem H aqui, aqui e aqui. Vou colocar H em evidência, tá? H vezes 2xA, saiu esse H, tá? Mais AH, o outro H está aqui na frente, mais o B. Coloquei o H em evidência. Isso tudo sobre H, tá? Agora cancela o H. Tá bom? Sobrou quem? Sobrou 2xA mais o B mais AH. Pronto. Esse é o coeficiente de Newton. Tá? O que vai nos interessar aqui? O que vai nos interessar é que o quociente que nós vamos querer fazer futuramente é esse aqui, ó. É esse quociente que vai nos interessar futuramente, tá? Qual é a diferença disso para isso que nós fizemos aqui? A diferença está em que aqui não existe essa coisa estranha aqui. Só existe esse quociente. Então, nós fizemos o quociente, chegou aqui, tá? Quando chegar nesse passo, aí a gente usa aquela coisa estranha lá, que é limite de H indo para zero. O que nós queremos dizer com isso? Nós queremos dizer que o H ele é muito, muito, muito pequeno. Muito, muito perto de zero. Se ele é muito perto de zero, significa que essa multiplicação também é muito perto de zero. Tá? Então, essa multiplicação é tão pequena que se torna desprezível. Então, o que sobraria para a gente seria só essa parte. E vos apresento a primeira derivada da vida de vocês. Tá? Derivada da função quadrática. Tá bom? Então, a derivada da função quadrática seria isso. Tá? Muito bem. Então, esse é o quociente de Newton, que Leibniz também teve uma ideia quase idêntica dele. Por isso que vocês vão ver muito nos livros sobre quem, de fato, desenvolveu o cálculo, se foi Newton, se foi Leibniz. Fica sempre essa discussão. Tá? O que nos interessa é que os dois foram muito importantes para o desenvolvimento do cálculo. E o nome do nosso projeto é Newton. Então, acabou. Vamos lá. Vamos fazer o outro quociente. O outro quociente agora é usando essa função aqui, ó. A função afim, tá? Como é que vai ficar? F de x mais h. Onde tem x, eu coloco x mais h, tá? Então vai ficar a x mais h mais o b. Menos a função. A função é ax menos o b, tá? Tudo isso dividido por h. Tá bom? Oi?
mas tem um menos. Seria assim, certo? Aí esse menos troca o sinal de todos, tá bom? Muito bem. Então, isso aqui vai ficar da seguinte forma. Vai ficar AX mais AH mais B menos AX menos B sobre o H. Agora, o AX cancela com o AX. O B cancela com o B. Sobrou só AH sobre H. E você cancela H, ficou só o A. Ok? E olha que interessante, porque isso aqui é o quociente de Newton nos revelando que para a função afim, o resultado é A. E o A é o coeficiente angular da reta, certo? É ele que diz o quanto a função está crescendo ou o quanto a função está decrescendo. Então, já vou dando uma pista para vocês que esse quociente de Newton, ele nos dá uma informação muito interessante. E essa informação é chamada de taxa de variação. Tá bom? Ele que dá a velocidade de crescimento ou a velocidade de decrescimento de uma determinada coisa. Tá? Se é ele que nos dá isso, quanto você acha que vai dar a taxa de variação da função constante? Quanto? 0. Porque não tem taxa de variação. Entende? Tá? Queres ver como é óbvio na conta? A gente não faz conta nenhuma. Olha para o quociente de Newton. Se a função for constante, quanto é que dá isso aqui? Não é a própria função? O próprio K? Esse aqui, não é o próprio K? K menos K, 0. Pronto. O quociente de Newton vai dar 0. Ok? Então, o quociente de Newton da função constante, 0. Porque ele nos dá mesmo a taxa de variação da função. Tá bom? Então, isso é ótimo. Isso é ótimo mesmo. Aqui temos a função cúbica, tá? Temos também a função racional. A função racional é quando você pega dois polinômios e faz o quociente deles, tá? Fazendo o quociente de dois polinômios, você obtém o que a gente chama de função racional. Se é função racional, surge algo bem interessante, porque como é que a gente vai pensar em domínio para essa função? A gente vai precisar se preocupar com o numerador? Precisa se preocupar com o numerador? Não, porque no numerador o que tem é polinômio, e o polinômio, o domínio do polinômio é todos reais, certo? Mas no denominador, nós temos também polinômio, só que o polinômio pode ter raízes, certo? Se tiver raiz, vai dar 0. Então eu tenho que retirar as raízes do polinômio do denominador para dizer quem é o domínio da função racional, tá? E aí a gente pode pensar em exemplos. Essa função. X menos 1, x mais 1. Quem é o domínio dessa função? Isso, exato. Preciso olhar aqui para cima? Preciso? Não, é polinômio, tá? Então, o domínio dessa função é todos os reais menos quem? O cara que faz isso dá 0. O cara que faz isso dá 0 é o menos 1. Então, eu só retiro ele. Só o menos 1. Tudo bem? E acabou. Esse é o domínio dessa função, tá? Muito bem. Essa outra.
f de x igual a x² mais 3x menos 4 x² menos 9, isso tudo dividido por x² mais x menos 12 vezes x mais 3. Pronto, essa função. Qual é o domínio dela? Como é que a gente vai fazer? Preciso olhar para cima? Não, porque em cima são só polinômios. Tá? Olho só para baixo. Eu tenho que ver embaixo onde é que o polinômio dá zero. Certo? Onde é que está dando zero nesse polinômio? Esse cara pode dar zero, certo? Dá zero onde? No menos 3. Então, eu já sei que eu tenho que ver esse cara. Então, x mais 3 é igual a zero. Então, o x está dando menos 3. Já sei que eu tenho que tirar esse cara. E aqui? Não tem raízes que dá para a gente ver direto? 3. Menos 4. Certo? Menos 4. O 3, 3 ao quadrado dá 9, com mais 3, 12. 0. O menos 4 aqui dá 16, com menos 4 dá 12. Tá? Então, as raízes desse cara, x² mais x menos 12 igual a 0, então isso implica que x igual a menos 4 ou x igual a 3. Tá bom? Então, essas são as três raízes. Então, qual é o domínio dessa função? O domínio da função f é todos os reais menos quem? O menos 3, o menos 4 e o 3. Tudo bem? Esse é o domínio, tá? É certo esse tipo de questão na tua prova. Claro que o professor Emerson vai pedir domínio. Isso é óbvio. Tem uma questão de domínio na tua prova. Uma ou duas. Tá? Tem que saber determinar o domínio. A propósito, eu acho que eu já até vi a prova do Emerson. Já ele me mandou. Eu lembro. Eu ainda não fiz a minha ainda. Só que eu não lembro como está a prova dele. Oi? Eu lembro que tem domínio. Não. Porque é fácil. Como é fácil, não precisa nem lembrar. Ah, eu lembro que tem composição de função também. Você vai me matar que eu estou falando. Depois ele me mata. Tem composição de função. Essas duas coisas eu lembro que tem. Ah, então vamos fazer um negócio aqui. Olha só. Essa função, você pode reescrever ela, tá? De outra forma. Tem raiz isso aqui? O menos 4 é raiz, né? Certo? É, né? Porque aqui vai dar 16, aqui vai dar menos 12, com menos 4, 16. Tá. Menos 4 é raiz aqui. Tem outro? 1. 1 é raiz. Tá? Então, aqui dá 1, aqui dá 3, 4. Perfeito. Então a raiz, vamos lá. Não te empolga muito. Ó, x² mais 3x menos 4. Isso aqui é... O que foi que eu disse? É menos 4? Menos 4 e 1, né? Tá, se menos 4 e 1 são raízes, então você pode escrever isso aqui como x menos 1 vezes x mais 4. Tá? O outro lá, x² menos 9. x² menos 9, você pode escrever como x menos 3, x mais 3. Certo? Tá bom? O outro lá, x² mais x menos 12. Mais x menos 12.
Você pode escrever isso como? Quem são as raízes desse? Menos 4 e 3, né? Então, x mais 4 e x menos 3. Tudo bem? Então, a tua função f vai ser quem? Aquele polinômio lá de cima, x² mais 3x menos 4, está aqui ele. Ó. Ele é a mesma coisa que isso. Certo? Concorda? Tá? Vou escrever isso. X menos 1, x mais 4, tá bom? O que mais que tem? X² menos 9. X² menos 9 está aqui. Tá, é x menos 3, x mais 3. Tá? Tudo isso dividido por... Embaixo, tá? X² mais x menos 12. X² mais x menos 12. Aqui, ó, bonitinho. X mais 4, x menos 3, certo? E, por último, temos lá o x mais 3. Olha só. O que é que a gente faz agora? Né? Né? Ó, que coisa linda, né? Fala comigo. Ó. Nossa, né? Aí você faz f de x igual x menos 1, papai. Por que não escreveu isso antes? Né? Você diz assim, isso aqui eu domino, cara. Isso aqui fala comigo, é comigo isso aqui. Aí eu te pergunto. Pergunta que não quer calar. Essa função é a mesma dessa função? Perfeito. Essas duas funções são diferentes. Elas não são as mesmas. Por quê? Porque os domínios são diferentes. Quem é o domínio dessa função aqui? Todos os reais. E o domínio daquela? É todos reais? Não. Não é. O domínio dessa função é todos reais e ainda tem que tirar esses caras aqui. Entende? Então, aquilo lá é só um processo de simplificação que serve para você consiga enxergar o gráfico do que seria essa. Tá? Então, como seria o gráfico dessa? Você vai para o plano cartesiano. Tá? Vai lá no seu plano cartesiano. X menos 1, certo? Passa pela menos 1 e é crescente. Tem que passar por aqui e é crescente. Esse é o gráfico dessa. Tá? Então, esse é o gráfico dessa. Tá? Agora você vem para o domínio. Não pode ter 3, menos 3 e menos 4. Você vai, então... Suponha que esse aqui seja o menos 4. Suponha que esse aqui seja o menos 3. E suponha que esse aqui seja o 3. Tá? Então você vai no 3. Tem que ter um buraco aqui no seu gráfico. Ok? Porque não está no domínio. Tá? No menos 3, tem que ter um buraco aqui no seu gráfico. Porque não está no domínio. Tudo bem? E no menos 4, tem que ter outro buraco aqui. Porque não está no domínio. Agora sim, esse é o gráfico da sua função. O gráfico daquela função f lá. É essa reta com 3 buracos. Ok? Então... Ao invés de você escrever aqui f, você coloca aqui uma f tio aí. Não é a mesma coisa. Tá? Não é. Não é mesmo. Tá? São coisas diferentes. Mas você vai ver no processo de limites, quando a gente estiver estudando, que
Se duas funções são idênticas em todo o seu domínio, exceto em alguns pontos do seu domínio, então os limites coincidem, tá? Então, os limites para essas funções, vai ser ótima essa informação de simplificar aí, porque a gente vai conseguir enxergar as coisas. Mas, no contexto geral, elas são funções distintas, tá? Não é a mesma coisa. Muito bem. Tá aí o gráfico. Função potência. Função potência é aquela que você tem a variável agora está na base. É x elevado a alguma coisa. E essa alguma coisa pode ser, por exemplo, uma fração. Tá? Pode surgir a função raiz. Tá bom? É isso que a gente vai ter. Esse é o gráfico da função raiz. Função 1 sobre x, que esse é o gráfico dela. Tá? Vai ter um lado aí que vai ser... na verdade, ela é sempre decrescente, né? Essa função. E essa última função, para a gente fechar a nossa aula de hoje, que é a função definida por partes. Tem gente que já está aí no primeiro dia de aula, já guardando material. É uma cara de pau que tem tamanho. A gente fazia isso lá na 5ª série. Não faz isso na faculdade. Vamos lá, função definida por parte. Aí tem gente que vai querer levantar também. Quando levantar, eu vou falar. Estou logo avisando. Ainda vou dizer, não deu nem tchau. Função definida por parte. Então, o que é uma função definida por parte? É o que exatamente está escrito. Você olha para o domínio dela, em um trecho do domínio ela tem uma expressão. Em outro trecho ela tem outra expressão. E em outro trecho tem outra expressão. Tá? As únicas funções definidas por partes que vocês estudaram lá na matemática básica são as funções modulares. Quando alguém disse para você uma função mais ou menos assim, f de x igual a módulo de x mais 1 mais módulo de x menos 2. Lembra que você fez isso lá? E quando você trabalha nisso aqui, o gráfico dá uma coisa assim? Ou ao contrário disso? Tá? Isso são funções definidas por partes. Tá? Só que aqui a gente não vai trabalhar só com essas funções bonitinhas assim. A gente vai colocar outras e outras funções. Olha lá no slide, lá. Eu deixei uma função para vocês aí. Só projeta lá, por favor. Então, a função é 1 menos x² se o x for maior ou igual que menos 1. E é 1 menos x se o x for menor que menos 1. Tá? Essa função. Eu quero saber qual é o domínio e qual é a imagem dessa função. Tá? Sem colocar aquele intervalo ali. Quero o domínio e a imagem. Vamos pensar. Eu acho que eu tenho 3 minutos. Só me confirma, por favor. 3 ou 2? 4. Ah, dá para fazer 3 questões, então. Vamos lá. Essa aqui. Olha só. Depois do menos 1, você usa essa sentença. Depois do menos 1. Então, você pega o menos 1 aqui, suponha que ele esteja aqui. Tá? Você tem que usar essa sentença. Essa sentença é uma parábola que passa pelo 1, a concavidade é para baixo. Tá? Então, passa pelo 1, concavidade para baixo, e as raízes é menos 1 e 1. Então, é isso. Tá ok? Esse é o gráfico dela. Aqui é 1. Só que só vale do menos 1 para lá. Então, para bem aqui o gráfico. Tá bom? E antes do menos 1, a sentença é essa. Tá? Isso aqui é uma função que passa pelo 1 e é decrescente. Certo? Então, ela passaria por aqui e ela é decrescente.
Então, seria algo assim, tá bom? Só que só vale do menos 1 para lá. Então, você coloca no menos 1. Como substituir menos 1 aqui, com o menos vai dar 1. 1 com mais 1 vai dar 2. Então, no menos 1, isso aqui dá 2. Então, vou apagar isso aqui. Vou deixar aqui um 1. Então, o gráfico é esse. Tá bom? E aqui é aberto, tá? Cuidado com esses negócios de onde é aberto, onde é fechado. Tá bom? Aí é aberto. Esse é o gráfico da função. Pergunta que eu te faço. Essa sendo a função f, qual é o domínio? Reais. Perfeito. Todos os reais. Qual é a imagem? Qual é a imagem? Não. Tá vendo que o gráfico está indo lá para baixo, não tá? Então tem imagem negativa. Olha o gráfico, não está indo para baixo? Não está indo para cima? E aí? Não é todos reais a imagem. Não. A imagem você tem que olhar para esse eixo aqui, concorda? Para o eixo Y. Quem é? O 2 está na imagem? Não. Todo mundo acima do 2 está na imagem? Sim ou não? Sim. Então eu já sei que maior que 2 faz parte da imagem. Certo? O que mais? Menor? Menor ou igual que 1. Menor ou igual que 1 também faz parte da imagem. Tudo bem? Então, do 2 aberto para cima está na imagem e do 1 fechado para baixo também está na imagem. Tá? Então, a imagem dessa função é menos infinito até o 1, certo? Fechado, unido com 2 aberto até mais infinito. Concorda? Certo? Essa é a imagem. Tá? Uma imagem bem diferente, né? Bonitinha. Aí vem a função modular. Aí eu deixo para vocês pensarem nessa função. Que é coisa que você já está acostumado, né? É o módulo de x menos 1 menos o módulo de x mais 1. Escreve essa função definida por partes. Faz a expressão direitinha. Verifica como é que ela vai ficar definida por partes. Verifica quem é o domínio. Esboça o gráfico para você poder enxergar quem é a imagem. Tá bom? E na próxima aula o professor Emerson já vai estar aqui e vai falar com vocês de função inversa, composição de função e vai falar também de transformação no gráfico de uma função. Tá bom, pessoal? Foi bom ter conhecido vocês. Talvez algum dia a gente se vê por aí. Tá? Bons estudos. Até quarta. Tchau, tchau.